Olá, seja bem-vindo ao canal Coders Assembly. Eu me chamo Samuel e este é o primeiro vídeo do nosso mini curso sobre a linguagem Assembly. Nós, alunos do quarto semestre do curso de Ciência da Computação da Ori Erechim, estamos fazendo esse mini curso como atividade final na matéria de Arquitetura de Computadores, ministrada pelo professor Marcos Lucas, com o intuito de introduzir e apresentar os conceitos básicos da linguagem Assembly. E bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Conhecendo o Assembly. Antes de começarmos com a programação, é importante sabermos sobre a história da linguagem Assembly. Você deve estar se perguntando aí, o que é o Assembly? Bom, o Assembly foi provavelmente a primeira linguagem de programação da história. Surgiu na década de 50, época em que os computadores ainda usavam válvulas. Mas o que isso significa? Bom, o Assembly é considerado uma linguagem de baixo nível. É a linguagem que não é óbvia, porque a síntese é a nível de máquina, ou seja, toda informação tem que ser detalhada por comando para ser executada de forma correta. Então, basicamente, é um tipo de linguagem de máquina. Claro que as instruções utilizadas não são o 01, 01, 01, que as máquinas entendem. Você utiliza outras instruções bem mais fáceis de entender e de memorizar, que serão vistas nas aulas seguintes. Controle maior sobre o que é feito. Uma coisa é certa, com o Assembly podemos ter total controle das ações que irão ser executadas pelo programa. Mas, se você quer aprender Assembly achando que vai conseguir fazer programas mais rápidos diretamente Assembly, saiba que está enganado. Os algoritmos de otimização dos compiladores de hoje em dia têm uma eficiência muito maior, ou seja, é muito mais eficiente escrever um código em C, por exemplo, do que diretamente em Assembly. Claro que ainda é possível fazer códigos diretamente em Assembly, porém apenas em casos específicos, para hardwares específicos. Mas por que isso? Bom, essa resposta é simples, pois a linguagem Assembly é muito mais trabalhosa para ser escrita, e eu vou dar um exemplo para explicar isso para vocês. Aqui a gente tem um exemplo de código em C++, que basicamente ele está dando um Hello World. É um código simples, não tem variáveis, não tem nada. Ele só está imprimindo na tela um Hello World. E esse é o mesmo código em Assembly na arquitetura x86, para dar o mesmo comando a ser feito. Mas por que o Assembly é mais trabalhoso? Como é uma linguagem de baixo nível, a gente tem que detalhar o que vai ser preciso ser feito. A gente tem que dizer, explicar cada movimento, cada passo que ele vai precisar ser feito, conforme está aqui. Ademais, nas aulas a gente vai ver mais sobre cada uma dessas instruções, para vocês terem uma ideia melhor. E bom, agora que você já tem o conhecimento prévio do que é a linguagem Assembly, vamos para a próxima aula do nosso conteúdo. Até a próxima e muito obrigado!